the version that's too gruesome for theaters. Turistas, de 2006, em inglês Turistas Paradise Lost, é um filme pouco falado e polêmico no Brasil, e que, apesar de terror e ação, tem várias camadas. Acompanhe este terror em terras tupiniquins aqui em Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. Se há um adjetivo que podemos colocar neste filme, dirigido por John Stockwell, é o tal do maniqueísmo, em que o dualismo do bem e do mal é marcado por diversos signos vexaminosos agregados à cultura do latino, apesar da boa direção de Stockwell, que, no quesito ação, vende bem este filme. Disse vexaminoso, pois vários enquadramentos em primeiro plano mostram um brasileiro cuspindo, enfiando o dedo no nariz, xingando de forma gratuita o turista gringo, dirigindo de forma perigosa, vendendo o corpo sexualmente para depois aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela. Uma bebida dada aos turistas para dopá-los com o fito de roubar-lhes os pertences. Assistam, apesar de algumas cenas gore, isso não é nada demais, perto de outras produções bem mais perturbadoras. Essa temática do latino subdesenvolvido me dá um pouco de tristeza, mas apesar disso, o filme tem seus méritos, os quais discutirei. Na mesma direção negativa, o tema do Go Home, Volte para Casa, que por sinal está presente em um dos releases do filme, mostra a que veio essa produção. Na esteira de filmes como O Albergue, de 2005, para mim a pior produção a que Tarantino assinaria como produtor executivo, Turistas faz muito bem o papel de denegrir a imagem de países de terceiro mundo e de outras nações que não interessam à cultura estadunidense, financiadora, portanto, de filmes de terror, gore e torture porn, como é O Albergue, que por sua vez denigre o leste europeu de Bratislava, na Tchecoslováquia. Em suma, Turistas foi uma produção que apareceu em um contexto em que os filmes brasileiros, no início do século XXI, estavam em parceria com estúdios gringos e passaram a produzir diversos filmes com auxílio estrangeiro, como O Homem que Copiava, The Man Who Copied, de 2003, em que a Global Filmes conseguiu fazer um filme que não se parecia com suas novelas, O Homem do Ano, The Man of the Year, também em 2003, em parceria com Warner Bros., em que Murilo Benício, por incrível que pareça, atua bem no papel de um assassino de aluguel, enfim, entre outras produções que foram resultar, por exemplo, em Tropa de Elite, Elite Squad, de 2007, um filme que também exagera na dose de violência gratuita, mas que também virou um fenômeno do que se passa no submundo do crime da América Latina. Em suma, ao pensar em Turistas e em outras produções derivadas, entre as quais mencionei, os signos relativos ao país subdesenvolvido na América Latina, reconhecido por ser um lugar perigoso e, no fundo, nada acolhedor, aparecem em Turistas constantemente. Como é tudo muito preto no branco, todos os clichês possíveis brotam gratuitamente. Josh Duhamel, famoso por Transformers, na pele de Alex, é o turista norte-americano cheio de pudor, super protetor com sua irmã e com nojinho até do gelo que iria na sua Coca-Cola. Prue, a única boa interpretação do filme, interpretada por Melissa George, é a mochileira destemida que vai nos lugares mais perigosos do mundo e que se vira no Brasil com seu espanhol. Bee, a irmãzinha de Alex, linda e ingênua, que deve ser protegida, interpretada por Olivia Wilde, famosa na série House por interpretar a 13. Por incrível que pareça, apesar do dualismo simplista, em alguns momentos acredito ser o primeiro filme a não tratar o Brasil como uma espécie de México. As locações foram no Brasil, o que mostra duas dimensões, a turística e as mazelas sociais. Local em que todo mundo, por exemplo, chamaria Gonzales ou Ramon, ou outro nome hispânico, pois em um momento claro, aos 7 minutos e 39 segundos, Prue deixa claro que aqui não se fala espanhol e sim português. Ponto para o filme, sendo o resto das informações mais de cunho visual, como as figurativizações do belo tempo e espaço, cujas gravações foram feitas na Bahia, por isso o cenário natural e sobretudo as filmagens subaquáticas são de cair o queixo. Ponto novamente para a direção de Stockwell. Em seguida tudo volta ao normal, latinos agressivos, estúpidos, sujos, pobres, alguns de bom coração, pois o maniqueísmo precisa cessar em alguns momentos, enquanto os gringos são aqueles coitadinhos, sempre enganados e que somente querem sobreviver. Tadinhos. A narrativa se resume em turistas norte-americanos e britânicos que juntos, ao frequentarem uma festinha à beira-mar, são dopados com Boa Noite Cinderela e são inicialmente roubados.
Ao perder todos os documentos, seguem o brasileiro Kiko para um lugar desconhecido, fazem mergulhos subaquáticos e dar inveja ao Discovery Channel e depois são capturados por um médico local a fim de terem seus órgãos implantados em pacientes brasileiros. Aqui pegam leve com o tráfico de órgãos ser deixado de lado, e isso fica claro no diálogo do médico. A partir de agora, tem umas 12 horas para extrair o teu fígado e os teus rins e levá-los de volta à cidade nesse helicóptero. O coração de um maldito turista gringo arrogante, bombeando sangue e vida pelas veias de um pequeno brasileiro. Fecha aspas. Enfim, não sei se essa meia-culpa basta para amenizar o teor do filme. O resto da ação é feita com muito cuidado, pois, repito, o filme se vende bem como uma produção que duela com Albergue, mas com mais profundidade e camadas. Como disse no começo, uma das camadas é superficial, aquela da aventura, em que torcemos para os gringos, passamos vergonha alheia com o inglês do jovem Kiko, único alívio cômico do filme, e odiamos o médico vilão. A outra camada é a pancada social que levamos mais uma vez ao produzirmos um filme em locações brasileiras, que vai fazer exatamente o contrário do título do filme: vender o país como um local extremamente perigoso e hostil. Isso já está na própria introdução do filme, com imagens ao fundo de noticiários de crimes, de assassinatos e outras mazelas na mídia brasileira. Indico o filme por servir de alerta a como determinadas culturas se alinham ao dominador, sem ao menos dar-se conta de que essas próprias subculturas, pelo menos assim consideradas pela opinião lá fora, sofrerão as consequências negativas do filme. O Brasil caiu na cilada, por já ser uma nação sofrida, desculpem o clichê, mas sofrida por estar acostumada a ser maltratada por culturas primeiro-mundanas que se acham donas da opinião. Afinal de contas, o Brasil se compadece com a imagem que tem? E você, já viu esta produção polêmica? Compartilhe, opine, deixe seu like ou dislike, apoiem e assinem Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. Welcome to paradise. I love you, America. I love you, Brazil. Yeah. We're not leaving here until either we run out of money or they run out of it.